Salmo 59. Oração e louvor pela ajuda salvadora de Deus. Autor, Davi. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Pô-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo que de nada eu tenha culpa, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair a tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas, seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vai rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder faze-os vaguearem e abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho. Pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em tua ira. Consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida, perambulam e não ficam satisfeitos. Uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força de manhã, eu louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo escuro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Meu irmão, minha irmã, algumas das mais elevadas expressões de louvor são emitidas das profundezas da angústia. O Salmo 59, escrito por Davi, quando os servos do rei Saul esperavam uma oportunidade para matá-lo, é um excelente exemplo. O pano de fundo histórico desse salmo se encontra no livro de 1 Samuel. Eu sugiro a leitura dos capítulos 16 a 19. Depois do rei Saul se mostrar rebelde diante do Senhor, este escolheu o jovem Davi para ser o seu sucessor. Deus permitiu, porém, que Saul completasse o seu reinado. Saul viu Davi como uma ameaça à sua dinastia e começou a persegui-lo. Davi respeitou o Senhor e a sua decisão de manter Saul no poder e se mostrou um servo fiel ao rei. Ele até tocava sua harpa para tentar animar o rei. Saul, porém, não aceitou a determinação divina e procurou oportunidades para matar Davi. Uma noite ele mandou seus homens a vigiar a casa de Davi para matá-lo. Foi nessa ocasião que Davi escreveu o Salmo 59. A leitura desse salmo mostra uma progressão natural do pensamento de Davi no desdobramento de sua crise. Ele começa o poema pedindo livramento dos seus inimigos, dos versos 1 a 5, chamando Deus para despertar e ver a maldade desses adversários. Olha o verso 4. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Na segunda parte dos versos 6 a 13, ele expressa a sua confiança na resposta de Deus, afirmando que ele virá ao meu encontro, conforme diz o verso 10. Na última parte dos versos 14 a 17, ele louva a Deus pelo livramento, mudando o tempo do verbo para mostrar o que o Senhor já havia feito. Verso 16 diz assim: pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. O apelo de Davi nesse salmo não é apenas um pedido para Deus,
tomar ao seu lado em uma disputa. Ele confia em Deus por causa da justiça da sua causa. Os adversários dele são inimigos de Deus, homens ímpios que vivem pecando. Olha o que diz os versos 2 e 3. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma. Seus perseguidores traiçoeiramente praticam a iniquidade, conforme diz o verso 5. Em contraste, Davi afirma sua própria inocência nos versos 3 e 4, dizendo assim: contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor. Ou o pecado meu, sem culpa minha, eles se apressam e investem. Algumas expressões repetidas trazem ao cântico um certo ritmo de pensamento. Davi pede para Deus vir ao seu encontro e depois comunica a sua certeza que o Senhor faria exatamente isso. Versos 4 e 10. Ele descreve os servos de Saul como predadores famintos. Nos versos 6 e 14 que diz: ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. A frase mais importante do Salmo aparece 3 vezes, meu irmão, minha irmã. Nos versos 9, 16 e 17, Davi chama Deus de alto refúgio. O Senhor responde ao seu apelo inicial de ser posto acima do alcance dos adversários, conforme diz o verso 1. Cães podem procurar carne deixada no chão ou até atacar um animal ou pessoa ferida, que caia, mas eles não podem subir árvores e muros para alcançar alguém que está bem acima deles. O livramento dado por Deus a Davi foi esse ato de levantá-lo para fora do alcance dos seus inimigos. O refrão que descreve a caça pelos predadores é seguido por 2 atitudes completamente diferentes em relação a Deus, frisando o contraste entre os servos de Saul e o próprio Davi. A primeira vez a atitude expressa é dos ímpios, nos versos 6 e 7 que diz: ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, alardeiam de boca em seus lábios a espadas. Pois dizem eles: quem há que nos escute? Como é típico de pessoas que ignoram Deus, esses malfeitores se achavam capazes de cometer seus crimes com impunidade, sem Deus ver os seus atos maldosos. A segunda vez que Davi usa esse refrão, a resposta vem dele mesmo e contradiz a incredulidade dos malfeitores, dos versos 14 a 16. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e, se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Que louvemos a Deus, mesmo nos momentos de angústia e tribulações, com a mesma confiança que Davi mostrou. No verso 17: a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Devemos entender, meu irmão, minha irmã, que hoje vivemos na nova aliança e temos tudo à nossa disposição. Temos a paz, a provisão, a graça suficiente para suportar as tribulações. Temos o Espírito Santo, temos misericórdia. Precisamos nos apropriar disso, tomar posse, assim nunca sentiremos sós e abandonados. Deus habita em nós através do Espírito Santo e tudo já está consumado através da obra consumada da cruz. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.